Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu me chamo Luiz e é um prazer tê-los aqui comigo hoje. Nosso assunto do vídeo hoje, nosso tema é como você pode ler mais rápido e reter aquilo que você está lendo, tá? Mas antes de iniciarmos o nosso conteúdo, eu peço que você clique no sininho aqui abaixo, tá, gente? Isso aqui é de praxe, você já sabe como é que funciona. Clique aqui no sininho aqui abaixo. Se você não se inscreveu no meu canal ainda, vai lá, se inscreve, deixe seus comentários, me siga nas outras redes sociais, porque eu tenho falado constantemente, diariamente, sobre estudos, leituras, homeschool, sono, rotinas e diversas outras questões relacionadas ao desenvolvimento humano, ao desenvolvimento da inteligência, a questões cognitivas, físicas e tudo mais, tá bom? Então vamos pro nosso vídeo, que hoje o nosso assunto interessa a mim e a todos vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Muita gente, tá, tem diversas dificuldades com leitura, tá? O Brasil, ele é um país de analfabetos funcionais, tá? As pessoas não sabem ler, tá? Se você pega aí alguns dados de alguns institutos de pesquisa, eles conseguem te mostrar aí em torno de 70% de analfabetos funcionais. O que são analfabetos funcionais? São aquelas pessoas que leem e não entendem o que elas leem, tá? Isso é muito comum no nosso meio, isso é muito comum nas pessoas que convivem com a gente, tá? Você consegue perceber isso de diversas formas. A pessoa lê alguma coisa e não entende, tá? E isso tem um impacto muito profundo no nosso convívio, porque a própria comunicação, ela perde a sua eficiência, né? Se você não sabe se expressar, se você não sabe comunicar as suas ideias, o que você quer realmente comunicar, aqueles elementos substanciais que têm significado claro na tua realidade, você não vai saber se comunicar. E se você não souber se comunicar, a pessoa não vai entender a sua comunicação, e isso vai gerar diversas consequências gravíssimas, e a gente consegue perceber isso quando a gente vê muitas pessoas brigando, porque uma falou uma coisa, a outra entendeu outra, e isso dá uma quantidade enorme de problemas, tá? Então a leitura entra nesse mesmo sentido. Ela entra nesse mesmo elemento, tá, gente? Ela entra nessa mesma característica, tá? Se você não viu os vídeos anteriores do meu canal, vai lá dar uma olhada, tá? Eu falei sobre rotina de estudos, tá? Eu falei sobre livros, tá? Todos esses conteúdos, eles têm uma ordem, tá? Todos esses conteúdos, eles têm uma organicidade, tá? Tudo aqui tem ordem, nada é feito sem um caminho lógico. Tudo tem uma maneira de complementar o que eu vou falar sobre leitura hoje. Então a leitura entra nesse quesito, tá? Muita gente lê e muita gente associa a leitura a leitura e velocidade também. Eu só vou entender se eu ler devagar, ou se eu ler rápido eu não vou entender nada. E isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? O livro ele é só um instrumento, tá? O livro ele é só um instrumento, é uma ferramenta, tá? Um dispositivo onde se coloca conhecimento ou ideias. Tá, o livro você nunca olha o livro simplesmente como esse mecanismo, tá, ou esse dispositivo onde a gente guarda conhecimento. Você está sempre tendo que pensar além do que está escrito aqui. Você não pode ser uma pessoa presa ao livro, tá? Se você se prender ao livro, você vai engessar a sua inteligência. Então, quando se fala de leitura, você nunca olha simplesmente para as letras, né? O que eu falei nos vídeos anteriores sobre signo, significado e referente, tá? Se você ficar só lendo, você só vai estar no âmbito do signo e do significado. Signo é a palavra, significado é o que aquela palavra significa, e o referente é o que aquela coisa é na realidade. O que essa coisa é na realidade? Você tem a vaca é escrita ali, V-A-C-A, vaca, né? A vaca é o signo, né? O que como escrito, o significado. Vaca é um mamífero, um animal de 4 patas, leiteiro, significado. E o referente é a vaca concreta na realidade. É ela, esse elemento comum. Se você for em um outro país, se você não souber falar a língua dessa pessoa, você pode apontar para a vaca e aquela pessoa vai saber que é uma vaca, né? Que seja na língua dela ou não. Ela vai saber que aquela coisa, aquele bicho, aquele mamífero é uma vaca. Então esse é o referente. Então quando você está lendo, se você não colocar esse referente, esse elemento de referência da tua realidade, você não vai de fato entender o que você está lendo. Então toda leitura, todo ato de ler tem esse ato de buscar elementos reais e concretos da sua vida. Então não se apegar somente à letra, né? O que Jesus fala lá, os apóstolos falam, a letra mata, mas o espírito vivifica. Isso quer dizer o quê? Você tem que estar sempre buscando ir além do texto, e além do que o autor escreveu, porque ele não consegue expressar todos as nuances ou todos os caminhos que ele queria te falar através da escrita. A escrita ainda limita muito o aspecto da
da passagem de conhecimento e de ideias. É muito mais fácil eu aprender sobre Platão se eu estivesse do lado dele escutando ele falar, mas é muito mais complexo eu aprender Platão ou Sócrates ou Aristóteles lendo o livro deles, porque o texto ele é morto, né? Se você não ter um elemento de imaginação, de construção mental do texto e das ideias, imaginando o que ele poderia ter dito que ele não conseguiu dizer em palavras, ou imaginando as ideias dele no mundo da imaginação, você não vai conseguir extrair tudo que você pode extrair do texto, tá? Então, quando se fala de leitura, de como ler mais rápido, de como ler mais livros, você tem que primeiro pensar sobre como ler melhor, né? Como eu posso reter mais as ideias do texto. Então, nunca se apeguem, né? Quando se fala de leitura, a gente tem que sempre pensar, um bom leitor é aquele leitor que adivinha mais, né? Eu tô lendo certas obras e eu já adivinho lá na frente o que o autor vai me dizer, né? Eu fico imaginando o que ele poderia ter me dito e que ele não disse ainda. E aí eu vou lendo, e quando cheguei, ele fala exatamente o que eu imaginei que ele poderia me dizer que ele não tinha dito ainda. Então o ato de ler é um ato de adivinhar, né? E esse tipo de leitura, de adivinhação, esse tipo de leitura que você imagina o que o autor poderia ter dito e que ele não disse, o que você acaba adivinhando, você vai construindo a sua inteligência, porque você não é só um sujeito passivo, você começa a ser um leitor ativo, um leitor que busca as respostas, né? Então você pensa que o autor está do seu lado, você pensa que ele está aqui do seu lado conversando com você e você fica imaginando coisas que ele poderia ter dito que ele não disse ainda. Então esse ato de imaginar, dentro do ato de ler, você vai construindo sua inteligência, porque você se obriga a pensar sobre o que o autor está dizendo, sobre as ideias do autor. Então você pega ali sobre um livro sobre história da educação ou um livro de filosofia, então você fica imaginando enquanto lê que o autor não disse para você. E aí esse ato de imaginar, você constrói um conhecimento muito mais sólido. Então você consegue aproveitar muito mais o livro, né, e o autor, porque você não se apegou apenas ao que está escrito, você foi além daquilo, você foi além do que ele poderia ter dito, você foi além daquelas ideias, você construiu um caminho lógico, um caminho cognitivo, um caminho de conhecimento, um caminho imaginativo que vai construindo a sua inteligência, tá? No último mês eu li 25 obras, tá? Então eu tava lendo um livro por dia, porque são ideias muito simples de você imaginar, são ideias muito fáceis de você construir mentalmente e de aplicar na sua vida. Então, dependendo do livro que você estiver lendo, você imagina muito mais rápido, você vai lendo de uma maneira muito mais rápida. Ah, Luiz, mas você falou que o vídeo é sobre técnica, como eu posso ler mais rápido e como eu posso ler e reter mais rápido os meus conhecimentos. Uma dessas formas de você reter o que você lê é exatamente pensando dessa maneira, né? Criando imagens mentais, do que o autor poderia ter dito, do conhecimento que o autor poderia ter te passado que ele não te passou, de tudo isso, de todo esse universo, de toda essa estrutura de conhecimento, tá? Então uma das maneiras de você reter mais o que você está lendo ou estudando é exatamente fazendo essas próprias construções mentais. Você deixa de ser apenas um receptor e você começa a ser também uma pessoa ativa em todos os momentos do teu estudo, tá? Isso é uma das maneiras de você reter mais e memorizar mais, porque você cria histórias, né? Você imagina elementos de uma história a partir do que você está lendo. Então você constrói todo um universo interior, você constrói todo um universo imaginativo na sua mente. Então aquela ideia parecia ser um pouco mais complexa, você consegue destrinchar nela, você destrincha ela de diversas formas e você constrói toda uma árvore do conhecimento, né? Você constrói os galhos, as folhas, então aquele conhecimento, né, ou aquele aforismo, ou aquela pequena passagem belíssima, bonita, você pega aí, e o verbo se fez carne. Você pensa nisso e você constrói todo o universo na sua mente, o universo mental. O verbo se fez carne. O verbo, lá na gramática, né, o verbo é ação, né? O verbo é uma ação. Então a ação é algo concreto na minha realidade, né? O verbo se fez carne, a ação se fez vida. A ação é movimento, né? É acontecimento. Então você consegue imaginar toda uma gama de elementos que vai enriquecer a sua imaginação, vai enriquecer a sua linguagem, vai enriquecer a sua percepção sobre a coisa em si. Então sua leitura fica muito mais profunda, sua inteligência fica muito mais refinada. Ah, Luiz, então como eu posso ler mais rápido? Uma das maneiras é dessa forma. Existem outras maneiras de você ler mais rápido. Como? Às vezes, dependendo de qual livro eu tô lendo, eu pego aqui o livro e uma coisa simples, eu passo o dedo, né?
Quanto mais eu vou passando o dedo e vou lendo, acompanhando, porque a visão ela não acompanha o movimento, né? O movimento dos olhos ele é muito mais lento do que o movimento dos dedos, né? Outra maneira de você ler mais rápido, né? Em vez de apenas você olhar só para uma linha, você treina o seu olhar para ler 2 ou 3 linhas, né? Então você fotografa, né? Você fotografa toda a metade de uma página. Então você só dispõe de uma determinada capacidade cerebral a cada momento. Você pode dividi-la quando quiser, mas pagará um preço em tempo e eficácia. Então, em vez de você ler somente uma linha, você já vai tentando ampliar a sua visão para que ela leia as linhas abaixo, né? Então, outra maneira de você ler mais rápido é tentar ampliar o seu campo de visão, né? Você consegue, é uma questão de treinamento. Então, treine todos os dias, em vez de ler apenas palavra por palavra, treine a ler a frase inteira de uma vez. Treine a ler uma frase inteira, depois 2 linhas, depois 3 linhas, depois 4 linhas. Então, você começa a tornar o seu cérebro e sua visão muito mais eficiente, você começa a acelerar o seu processo de leitura, tá? E existem diversas outras maneiras que você pode acelerar o seu processo de leitura, mas isso vai partir muito do seu nível hoje, tá? Do seu grau de conhecimento, do seu grau de hábito de leitura, do seu nível de estudos, porque tem coisas que eu faço que eu não recomendo que você faça, porque eu já estou estudando há muito tempo. Então existem coisas básicas, né? Uma das coisas básicas de você começar a ler mais rápido, né? Leia todos os dias, né? Leia todos os dias, tá? Leia livros fáceis, leia livros difíceis, tá? Ler todos os dias já vai aumentar a sua velocidade de leitura, tá? Ler literatura já vai aumentar o seu grau e a sua velocidade de ler livros de outros temas. Então, quem ler mais, em tese, quem ler mais, lê melhor, né? Pessoas que leem pouco ou que nada leem muito mal. Então, quanto mais você lê, quanto mais livros você lê, mais habilidade em leitura você pode progredir, tá? Então, quanto mais você lê, mais você progride, se você estiver atento, tá? Lembre-se que a leitura, ela é uma habilidade, não é natural, né? A leitura, assim como a escrita, foi uma construção humana, é um mecanismo tecnológico de desenvolvimento humano, tá? Então, é um mecanismo, esse mecanismo existe princípios para você manuseá-lo, tá? E para você manuseá-lo da melhor maneira possível, você precisa conhecer esses princípios, tá? Então, você precisa entender a essência da leitura, o que de fato é a leitura, tá? E todo esse conhecimento, ele pode ser aperfeiçoado, não é porque você sabe decodificar palavras que você sabe ler, né? Além do que eu já falei, a leitura requer uma aprendizagem constante. Você pode aperfeiçoar o seu nível de leitura constantemente. Que maneira? A leitura é uma leitura mais rápida, né? Ler livros mais rapidamente é uma maneira disso. Ler livros mais difíceis mais rápido também é outra maneira, né? Fazer a leitura dinâmica é outra maneira de aperfeiçoar a leitura, né? Ler e tentar reter aquilo que você leu e explicar para outra pessoa o que você leu é outra maneira de você melhorar o seu nível de leitura. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha sido útil esse conteúdo. Se você gostou, deixa o seu comentário, compartilha. Se ainda ficou dúvidas, vai lá nas minhas outras redes sociais, me faça pergunta lá no Instagram, nos direct, me manda mensagem nos directs, deixe seu comentário aqui, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, que eu vou estar diariamente aqui trabalhando para trazer o melhor conteúdo para vocês, um conteúdo realmente que gere valor, que agregue para a vida de vocês e mude todas as áreas da vida de vocês, desde os estudos até a vida profissional, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado, não deixe de curtir, tá? De comentar, de compartilhar, e é isso, eu aguardo vocês no próximo vídeo. Quem não assistiu os vídeos anteriores, vai lá no meu canal, vai aqui ó, no cardzinho acima, clica, veja os outros vídeos que eu tenho certeza que vai agregar muito valor para vocês e vai ajudá-los demais nessa caminhada, nessa jornada em busca de uma inteligência mais refinada, em busca de uma vida muito mais plena, de uma vida muito mais feliz, de uma vida muito mais realizada. Então é isso, fique com Deus e até breve.